Olá, galera das terceiras séries do ensino médio, Colégio Santa Rita. Aqui, professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa que é a videoaula de número 7, História do Brasil. Estamos trabalhando o Brasil monárquico, ou seja, a segunda fase da história do Brasil. Brasil colônia até 1822 e a partir de 1822, com a independência do Brasil, até 1889, é a fase da monarquia. Trabalhamos o primeiro reinado na videoaula anterior. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, um governo bastante conturbado no plano político, no plano social e no plano econômico. Crises se instalaram no seu governo. A sua forma de governar acabou por desagradar vários setores da sociedade brasileira, com esse excesso de absolutismo, num momento em que o absolutismo estava fracassando, estava declinando na Europa. Dom Pedro II, com esses excessos de poderes, somado a crises econômicas, acabou por levar à sua renúncia no dia 7 de abril de 1831, pondo fim a esse conturbado primeiro reinado e iniciando uma nova fase do período monárquico, uma fase em que o Brasil ficou sem imperador. Dom Pedro I havia renunciado em favor de seu filho, que tinha apenas 4 anos, 5 incompleto, portanto, menor de idade. O que dizia a lei brasileira nesses casos de menoridade do imperador? O sucessor tinha apenas 5 anos. O que fazer? Quem iria comandar o Estado? O que dizia a Carta Magna? O que dizia a nossa Constituição, a Constituição de 1824, a que, portanto, vigorou durante toda a época da monarquia? Nesse caso, estava previsto que o governo seria eleito. Olha que interessante, eleito e comandaria um mandato provisório até a maioridade do futuro imperador. Imagina aí que o Brasil vai vivenciar no período regencial, nesses 9 anos de 1831 até 1840, vai vivenciar uma breve experiência republicana, em que os governantes eram eleitos e o mandato provisório. É o governo regencial. É a regência, que também foi um período de extrema agitação social, política, revoltas que sacudiram todo o país também nesse período. Dizer que, com a renúncia de Dom Pedro I, o mesmo acabou indo à Inglaterra buscar apoio militar para afastar seu irmão, que tinha assumido o trono em Portugal. A ideia de Dom Pedro era condicionar a ascensão de sua filha, ou a posse de sua filha ao trono português, e expulsar o irmão que havia dado um golpe em 1828 e assumido o trono, sendo que o direito de herança era de Dom Pedro, que havia renunciado em favor de sua filha Maria da Glória, que acabou por assumir de fato o trono em Portugal com o nome de Dona Maria II de Portugal. Dom Pedro acabou falecendo em Portugal no ano de 1834. Enquanto isso, aqui no Brasil, seu filho, sendo menor de idade, o Brasil vai passar por esse momento que nós chamamos de período regencial. É um momento da história da monarquia entre o primeiro e o segundo reinado. É a fase da regência. A palavra regência, o termo regência, significa um governo provisório dentro de uma monarquia. Por algum motivo, o monarca é impedido de governar e alguém governa em nome dele, de forma provisória. Nós chamamos isso de regente, regência. E foi o que aconteceu. Foram 9 anos de período regencial, enquanto Dom Pedro II ainda estava a brincar no palácio
enquanto ainda estava na sua infância, até completar a maioridade, o Brasil seria governado pelos regentes. Foi justamente a transição do primeiro para o segundo reinado. Um período de grande agitação social no país, agitações internas, de instabilidade. Por pouco, a unidade territorial do Brasil não foi quebrada nesse período, em função das revoltas que sacudiram o Brasil de norte a sul. A fase da regência é dividida em 4 governos. 4 regências governaram o Brasil durante esse período. No dia da renúncia de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, o parlamento deveria escolher a regência trina, deveria ser 3 nomes eleitos pelo parlamento. No entanto, o parlamento estava de recesso, estava de férias, e a convocação iria demorar o retorno por conta da distância entre as províncias e a capital da corte, o Rio de Janeiro, onde ficava a sede do parlamento. Naquela época, ainda não havia meios de comunicação à distância no Brasil. Os primeiros meios de comunicação à distância só vão acontecer lá no segundo reinado, no final do segundo reinado, com a chegada das linhas telegráficas ao Brasil, do telefone, posteriormente. E os meios de transporte também, à distância, eram fluviais ou se deslocavam de animal. Então era difícil, não tinha como convocar imediatamente o parlamento. Imagine que as notícias, os fatos que aconteciam na capital do Império, as notícias só chegavam ao interior do Brasil com muita demora. E até a volta do recesso parlamentar, alguém tinha que governar o Brasil. Imediatamente os deputados e senadores pelo Rio de Janeiro se reuniram e elegeram uma regência trina provisória até o retorno do parlamento. A regência trina provisória governou de abril a julho de 1871. Somente em julho, com a volta do recesso parlamentar, a quantidade de deputados e senadores suficientes para eleger a regência trina permanente, assim chamado permanente, para diferenciar da anterior. Essa governaria os 4 anos. No ano de 1834, foi feita uma reforma constitucional, um ato adicional à Constituição, que determinaria que as próximas regências deveriam ser unas, isto é, compostas por uma única pessoa, eleita para um mandato de 4 anos, e tem mais, eleita pelo voto direto. E assim foi eleito regente Pedro Feijó, ou melhor, Padre Feijó, o regente Diogo Antônio Feijó, o padre, foi eleito o primeiro regente que governou de 1835 a 37, renunciou em 37, nós vamos dizer o motivo da sua renúncia, e a regência una de Araújo Lima, que governou de 37, quando no ano de 1840 anteciparam a maioridade do imperador e Dom Pedro II assumiu com 15 anos de idade, sendo declarado maior de idade pelo parlamento. Essa foi a fase da regência. Um momento em que houve, durante as 3 primeiras regências, um avanço liberal, um pequeno desmonte do centralismo que tinha sido implantado por Dom Pedro I, houve nessas 3 primeiras regências, e na regência de Araújo Lima, sendo do grupo conservador, houve um pequeno regresso conservador. Vamos ver os principais fatos e eventos que aconteceram em cada uma dessas regências, desse chamado período regencial no Brasil. Mais uma vez dizer que durante o período regencial, o Brasil foi sacudido por várias revoltas armadas. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a revolta dos malês na Bahia, revolta de escravos, a Sabinada na Bahia e a maior guerra civil que o Brasil já passou, que foi a Guerra dos Farrapos. De uma maneira bem geral, essas revoltas elas eram causadas por insatisfações políticas, por disputas políticas e pelas condições gerais de miséria, de latifúndio
e de poucas mudanças que o Brasil atravessou com a independência. Ou seja, grande parte da população continuava na miséria, concentração de riqueza, limitações políticas, onde a cidadania era restrita a uma minoria, a participação na vida política do Brasil reduzida a uma minoria, o que levava a haver insatisfações. Grupos políticos se aproveitavam dessas insatisfações para procurar desestabilizar o governo, e essas disputas acabavam levando também a essas revoltas, que nós vamos detalhar cada uma delas ainda nessa nossa videoaula. Vamos relembrar que nesse período regencial, vamos estudar que nesse período regencial, alguns grupos políticos se formaram no Brasil nesse período. Agremiações políticas. Vamos fazer aqui um breve retrospecto das primeiras agremiações políticas que vão se formando no Brasil, ou os primeiros partidos políticos que vão se formando no Brasil durante a época da monarquia. Lá no primeiro reinado, havia no Brasil 2 partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Sendo o Partido Português formado pelos portugueses que residiam no Brasil. O aluno pode questionar: portugueses residentes no Brasil? Sim. Após a independência do Brasil, muitos portugueses viviam no Brasil. Assumiam cargos importantes, tinham propriedades, construíram patrimônio. O próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I, não era brasileiro. Ele veio para o Brasil quando tinha 10 anos de idade, na transferência da corte. Esses portugueses que continuaram a residir no Brasil, construíram sua vida aqui, se agruparam em um partido político chamado Partido Português, que tinha um projeto centralizador, em defesa de um processo político centralizador nas mãos de Dom Pedro I. E o Partido Brasileiro, formado pela elite e pela classe média brasileira, que defendia um projeto mais descentralizador. Quando veio o período regencial, o Partido Português passou a ser nominado de restauradores ou caramurus. Eles defendiam e eles sonhavam, eles almejavam que Dom Pedro I pudesse desistir da renúncia, retornaria ao Brasil e reassumiria o trono. Pelo menos esse era o desejo, era a vontade desse grupo chamado de restauradores ou caramurus, oriundos do antigo Partido Português. O Partido Brasileiro se dividiu em 2 grupos políticos: liberais moderados, a elite brasileira foi para esse grupo chamado liberais moderados, e liberais exaltados. A classe média foi para essa vertente, liberais exaltados. Os liberais moderados, o que é que eles defendiam no seu projeto, nos seus desejos? Eles defendiam a ordem vigente, a manutenção da mesma estrutura, a manutenção da monarquia, com o período regencial até a maioridade do imperador Dom Pedro II, a manutenção, não mexer nos latifúndios, manter a escravidão no Brasil, manutenção do voto censitário, ou seja, um dos critérios que definia o eleitorado brasileiro era um rendimento mínimo a ser comprovado perante as autoridades. Enquanto que os liberais exaltados, formados mais por elementos da classe média, defendiam profundas mudanças no Brasil. A exemplo de o fim da escravidão, alguns defensores até da república contra o sistema de monarquia, defendiam alguns até o sufrágio universal. Sufrágio universal é estender o direito de voto a todos, sem quaisquer distinções. O que aconteceu com esses grupos políticos? O grupo chamado Restauradores ou Caramurus, com a morte de Dom Pedro I no ano de 1834, em Portugal, esse grupo tende a desaparecer. Perdeu o sentido, as suas reivindicações, sem existir, ou seja, sem a presença do imperador, com a sua morte, o ex-imperador do Brasil, Dom Pedro I. Então, com a morte de Dom Pedro I, o grupo Restauradores ou Caramurus desapareceu. O grupo chamado Liberais Exaltados, diante de suas propostas um tanto radicais, que
ameaçava os interesses da elite, acabou sofrendo perseguições, sanções. Naquela época, na época da monarquia, alguém defender a república era considerado um crime no país, por isso sofria perseguições das autoridades. E esse grupo, alguns deles, sobretudo os mais radicais, dos exaltados, chegavam a defender a república, o fim da escravidão, contrariando, portanto, o sistema político da monarquia. Sofreram perseguições, prisões, exílios aos mais radicais. Esse grupo acaba também por desaparecer, restando apenas o grupo chamado liberais moderados, que acabou na transição do período regencial para o segundo reinado, se dividindo em dois grupos, regressistas e progressistas. Grupos políticos que não tinham diferenças ideológicas. Não tinham muitas diferenças ideológicas, tudo farinha do mesmo saco, defensor das mesmas estruturas vigentes, escravidão, latifúndio, manutenção da ordem existentes. O partido regressista, lá no segundo reinado, lá no final da regência, na transição da regência para o segundo reinado, passou a ser chamado de partido conservador. Enquanto que o grupo progressista passou a ser chamado de partido liberal. Portanto, esses dois grupos não tinham diferenças ideológicas. Defendiam os mesmos interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos. Essas foram as agremiações políticas que se formaram no Brasil na transição do primeiro reinado para o segundo reinado, ou seja, durante o período regencial. Quando nós estivermos estudando o segundo reinado, vamos estar sempre lembrando desses dois partidos políticos que existiram no Brasil durante esse período. Partidos sem diferenças ideológicas, partidos que defendiam os mesmos interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, grupos políticos oriundos do antigo Partido Liberal Moderado. Durante a regência trina provisória, a primeira regência trina, formada pelo militar brigadeiro Francisco de Lima e Silva e por dois senadores, Nicolau de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Nesse período, de abril a julho, as principais medidas tomadas por essa regência foi uma suspensão provisória do poder moderador, já que o imperador não estava ainda governando e, portanto, não havia como utilizar-se desse poder. Foi proibido criar novos impostos nesse período e a proibição de dissolver a Câmara dos Deputados, até a eleição da regência trina permanente, que governou de 1871 a 1874, formada pelo mesmo militar, brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias, pelos deputados João Braulio Muniz, representando a parte norte do Brasil, e o deputado José da Costa Carvalho, representando a parte sul do Brasil. Durante esse período da regência trina permanente, algumas medidas foram tomadas caracterizado por uma pequena descentralização política no Brasil. Houve um pequeno desmonte do centralismo que foi montado por Dom Pedro I. A exemplo da criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma força militar interna proposta do padre Diogo Feijó, criada em 1831. A Guarda Nacional teria a função de manter a ordem interna no país diante de tantas revoltas e ameaças de revoltas que sacudiam o Brasil. Ou seja, a Guarda Nacional foi mais uma força militar, que não passava de milícias controladas pelos grandes latifundiários que recebiam patentes de coronéis para dar ordens à Guarda Nacional em sua região. A Guarda Nacional foi criada com esse interesse, de defender os interesses pessoais dos grandes fazendeiros. Essa força militar que foi criada em 1831, quando veio a República, daria origem às polícias militares. Então a Guarda Nacional, essa força militar que foi criada em 1831, essa nova força militar, que teria o objetivo de garantir a ordem interna do país, evitar revoltas, a manutenção do patrimônio
dos grandes proprietários, e o governo cedia aos homens mais ricos do lugar o comando dessas guardas nacionais, cabendo ao governo conceder títulos a esses grandes latifundiários, com títulos de coronéis. Vai nascer um movimento no Brasil que vai durar pelo menos até a época da República Velha no Brasil. É o chamado coronelismo. Uma outra ação da regência trina permanente foi o Código de Processo Criminal. Naquela época, a necessidade da existência dos juízes, devido à carência do profissional do direito no Brasil, eram poucas as pessoas que tinham acesso à educação no Brasil básica. Ensino superior, eram poucas as instituições existentes no Brasil, e a carência do profissional e a necessidade fez com que o governo pudesse indicar para assumir a autoridade judiciária e policial nos municípios um homem rico do lugar, um homem de posses. O governo escolhia entre os grandes proprietários de cada região a autoridade judicial, o chamado juiz de paz. A intenção era que as instituições políticas e jurídicas do Brasil ficassem no controle dos grandes proprietários, para assim manter a ordem institucional interna. No ano de 1834, a regência trina permanente determinou a necessidade de uma reforma à nossa Constituição brasileira da época. Ou seja, emendas constitucionais, que eles nominavam de ato adicional, ato é lei, adicionada à Constituição de 1834. Seria uma reforma constitucional, cujas medidas foram o Rio de Janeiro, que era a capital da corte, a capital do reino, capital do império, foi transformado em município neutro, dentro do território da província do Rio de Janeiro. A cidade do Rio seria um local neutro, um local da corte, pelo fato de ser a capital. Foram criadas as assembleias legislativas em cada província. Até então, até o ano de 1834, não havia as assembleias legislativas provinciais. Havia apenas a Assembleia Nacional, formada pela Câmara e pelo Senado. Pelo ato adicional de 1834, foram criadas assembleias em cada província para legislar sobre a província. Ainda hoje existem as assembleias legislativas de cada estado. Os deputados estaduais, os quais são eleitos pelos cidadãos de cada província. E pelo ato adicional de 1874, ficou determinado que as próximas regências não mais seriam formadas por 3 membros, não mais seriam regências trinas, mas unas, estabelecendo assim a regência una eleita pelo voto direto, sendo assim uma breve experiência republicana no Brasil, em que os governantes eram eleitos e o mandato era provisório. Foi eleito o padre Feijó em 1835, que deveria governar 4 anos. Porém, diante de um momento conturbado, diante das constantes revoltas que sacudiam o Brasil de norte a sul, o padre Feijó ficou apenas 2 anos no mandato. No ano de 1837, ele renuncia ao mandato, havendo a eleição do novo regente, o Pedro Araújo Lima, que também deveria ficar 4 anos no poder. Contudo, no ano de 1840, o Partido Liberal, fazendo forte oposição ao Araújo Lima, que pertencia ao Partido Conservador, o Partido Liberal moveu uma campanha, em acordo com Dom Pedro II, moveu uma intensa campanha pela maioridade do imperador. A ideia era declarar logo o imperador maior de idade, alegando os liberais que faltava ao país o imperador governar para pôr ordem interna e assim solucionar as constantes revoltas que sacudiam o Brasil na época. Foi também durante o governo de Araújo Lima que foi criado o Colégio Pedro II, o Arquivo Público Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Ministério das Capacidades, formado apenas por elementos de sua confiança. Essa foi
Esse momento foi o conturbado período regencial. No ano de 1840, através de uma manobra do Partido Liberal, o grupo liberal fez um acordo com Dom Pedro II que garantiria uma campanha antecipando a maioridade e Dom Pedro II então deveria assumir quando o parlamento aprovasse a sua maioridade. Em troca, o imperador Dom Pedro II ofereceu ao Partido Liberal a nomeação de seu primeiro ministério formado apenas por elementos desse partido. Esse episódio na história, esse fato, ficou conhecido como golpe branco, golpe dos liberais ou golpe da maioridade. Interrompendo assim o mandato de Pedro Araújo Lima e iniciando o longo segundo reinado, onde ficou durante 49 anos no poder. O brasileiro viu um imperador envelhecer no poder. Vamos aqui detalhar de forma rápida as revoltas que sacudiram o Brasil durante o período regencial. A cabanagem no Pará, a província do Grão-Pará. A província correspondia praticamente toda a região norte. Grande parte da população vivia em condições de miséria, populações ribeirinhas que moravam em cabanas miseráveis. A condição de miséria levou a essa grande revolta popular que durou 5 anos, custando a morte de 25% da população do Pará. A balaiada no Maranhão, que também atingiu o Piauí. Um movimento também de cunho popular. Na Bahia, uma revolta de escravos, revolta dos malês, como também em Salvador, a revolta Sabinada, tem esse nome pelo seu principal líder, o médico Francisco Sabino. E a maior guerra civil que o Brasil já passou, que foi a longa Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos. Vamos ver de forma mais detalhada cada uma dessas revoltas, a começar pela revolta dos malês na Bahia, no ano de 1835. Eram escravos de origem africana, escravos alfabetizados que liam ao Corão, que vinham de regiões islamizadas da África. Eram africanos convertidos ao islamismo e quando chegavam no Brasil, seus donos não permitiam que os mesmos seguissem o islamismo, proibindo os mesmos a ler o Alcorão. Isso gerou uma revolta que também foi causada pela própria condição de escravidão que eles viviam. A revolta dos malês foi terrível para esses negros, onde houve um verdadeiro massacre contra eles. No mínimo 100 negros foram mortos nesse massacre, nesta revolta que ficou conhecida como Revolta dos Malês. A cabanagem no Pará, uma revolta que durou aí 5 anos, guerras, conflitos, de um lado as populações miseráveis com armas precárias, índios, vaqueiros, pobres, negros, escravos, lutando contra a condição de miséria. O movimento chamado de cabanagem tem esse nome por conta das condições de miséria que essa população vivia. A grande maioria da população do Pará miserável vivia em pequenas cabanas feitas de palha e pau a pique. Foi essa condição de miséria que levou a população pobre e miserável a pegar em armas contra o governo. Eram índios, negros, mestiços, escravos, livres, todos sem posses, lutando contra essa condição de desigualdade. Não havia um programa definido. A guerra se estendeu por 5 anos aproximadamente, e sempre em uma revolta vinha a ação violenta por parte do governo. As tropas do governo massacraram os cabanos, onde 25% dessa população morreu na guerra. A Sabinada na Bahia foi um movimento liderado pelo médico Francisco Sabino, onde eles proclamaram uma república, alegando que essa república ia durar até a maioridade de Dom Pedro II. Qual a principal causa desse movimento? A lei de recrutamento obrigatório. Naquela época, o governo necessitando de jovens para ingressarem no exército imperial, a fim de fortalecer o exército e combater essas revoltas, jovens do sertão e do interior do Brasil e de todas as regiões eram recrutados de forma obrigatória para lutar no exército contra as guerras, o que gerava insatisfação da população por conta do temor
que as famílias tinham de perder seus filhos nas guerras. Então, a lei de recrutamento obrigatório gerou uma insatisfação na Bahia que levou à guerra, um movimento chamado de Sabinado. O movimento foi controlado no ano de 1838. Movimento esse que tem esse nome Sabinada por conta de seu principal líder, o médico Francisco Sabino. O movimento chegou a proclamar uma república e instituir uma bandeira, a República Baiense. A Balaiada no Maranhão é um movimento de extrema participação popular. A Balaiada que também estendeu pelo território piauiense. Também gente pobre, humilde, simples e miserável, lutando contra o latifúndio, lutando também contra a lei de recrutamento obrigatório, a pobreza generalizada, a crise econômica, a concorrência com o algodão dos Estados Unidos, o privilégio dos latifundiários e dos comerciantes, tudo isso gerou vinganças pessoais, revolta e guerra. O movimento tem esse nome Balaiada pelo fato da participação de alfaiates no Maranhão, alfaiates que trabalhavam na fabricação de cestos de palha, balaios que eram muito utilizados no transporte de algodão no Maranhão. O movimento também foi massacrado. Quando Dom Pedro II assumiu o trono, nomeou o Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, filho do regente Francisco de Lima e Silva, nomeou o mesmo para comandar as tropas do Império que deveria controlar a situação no Maranhão. Houve um verdadeiro massacre aos balaios e o movimento foi controlado no ano de 1841. E a maior guerra civil que o Brasil já passou, a longa Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi um movimento de elite. A elite pecuarista do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, produtora de charque, carne seca, salgada e seca e vendida por todo o Brasil. Os grandes charqueadores gaúchos, os grandes estancieiros, pecuaristas, latifundiários, ficaram insatisfeitos com o aumento de impostos que recaía sobre o charque, o que dificultava os mesmos concorrerem com o charque que estava entrando no Brasil, oriundo do Uruguai e da Argentina, devido a uma baixa na taxa de importação desse charque estrangeiro. Os charqueadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina reivindicaram do governo a redução do imposto do charque. O governo não atendeu e eles então resolveram proclamar repúblicas, separar, iniciando a guerra. A Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, Davi Canabarro. O movimento se estendeu por 10 anos e os charqueadores do Rio Grande do Sul proclamaram uma república, a República do Piratini, ou também chamada de República Rio-Grandense, com a sua bandeira. E o movimento se estende até a província de Santa Catarina, onde também os mesmos charqueadores proclamaram a República Juliana, pelo fato de ter sido proclamada no mês de julho de 1839. Quase que a unidade do Império foi abalada com essas revoltas. A guerra durou 10 anos, uma guerra onde o exército farroupilha era bem organizado. Altos investimentos com armas, inclusive até a contratação de mercenários estrangeiros, a exemplo de Giuseppe Garibaldi, italiano, contratado pelos farroupilhas para lutar junto com eles na Guerra dos Farrapos. Os farroupilhas também conseguiram agregar em torno deles os seus escravos, prometendo aos mesmos alforria caso o movimento fosse vitorioso. O movimento durou pelo menos até 1845. Dom Pedro II, que tinha um jeito diferente de resolver as revoltas, abrindo um canal de negociação e até atendendo algumas reivindicações. A revolta se estendeu até 1845. Dom Pedro II também nomeou Luiz Alves de Lima e Silva para comandar as tropas para combater os farrapos e, ao mesmo tempo, abrir um canal de negociação. A Paz de Ponte Verde, em 1845, iria pôr fim à revolta, quando o governo de Dom Pedro II fez concessões aos rebeldes, anistiou os envolvidos, incorporou os farrapos ao Exército Nacional, com a mesma patente que eles utilizavam no Exército Farroupilha, permitiu que os gaúchos pudessem escolher o seu próprio presidente de província,
As terras que foram confiscadas durante a guerra foram devolvidas para os estancieiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e o governo baixou o imposto do charque brasileiro e elevou as tarifas de importação, dando maior proteção ao charque brasileiro, portanto, essa política protecionista. O governo só não atendeu à libertação dos escravos envolvidos na guerra. Os escravos que ficaram na expectativa de que fossem beneficiados com a alforria acabaram sofrendo um grande massacre por tropas do governo. Essa foi a mais longa guerra civil que o Brasil já passou, a Guerra dos Farrapos. Orientamos os nossos alunos a aprofundarem suas leituras relacionadas a essa temática, período regencial, esse período bastante conturbado da nossa história. Orientamos nossos alunos que possam estar acessando a nossa plataforma, o Sistema Farias Brito de Ensino, assistindo outras videoaulas, aprofundando suas leituras e fazendo os exercícios no nosso volume 3. Os exercícios relacionados a essa temática estão nas páginas 25 a 27. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.